da carta de Paulo aos crentes da Galácia, né? Importante para a nossa vida, porque o que Paulo ensina para os irmãos, para os Gálatas, serve para cada um de nós hoje. São ensinamentos doutrinários que, uma vez entendendo, colocando em prática, nós teremos os mesmos benefícios, seremos abençoados de igual modo aos irmãos da Galácia. Então, a palavra que é ensinada, ela é ensinada para o tempo em que ela foi escrita e para o tempo de hoje, porque a palavra de Deus é atual, porque ela é espírito. Ok? Então, Gálatas capítulo 4, nós já estamos avançando aqui para o capítulo 4. Importante esse andamento aqui. Zacarias diretamente de Corimatá. Está conosco aí também no Instagram. Está em Corimatá aí, Zacarias? Nosso programa está sendo transmitido agora mesmo em Corimatá pela GT FM. Vamos lá. Já falamos, dando todo um panorâmico aqui, já falamos do quanto Paulo dá ênfase ao Espírito Santo, o quanto Paulo orienta os irmãos a não caírem na tentação dos rudimentos judaicos, uma vez que, se fizerem isso, vão perder o Espírito, vão cair da graça. Paulo continua insistindo em que a salvação não provém da lei, mas da graça. E Paulo, ele não para de falar. Paulo é muito didático, repetitivo, porque para ele o que mais importa é o povo entender e voltar às primeiras práticas, né? Então vamos lá. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o tempo da lei, o tempo em que Deus estava preparando o mundo para a chegada de Jesus, o tempo da lei, principalmente os judeus, já de alguma maneira já tinha uma herança proposta, a promessa já era para eles. Mas esse tempo da lei é como se fosse um tempo da infância, o tempo da infância do povo de Deus, que o povo não entendia direito. Não é isso que acontece, por exemplo, com uma criança. Você fala, você discursa, você ensina. A criança consegue ver um vulto do que você está ensinando, mas ela não entende tudo. O apóstolo Paulo vai dizer, em várias partes do Novo Testamento, que aquilo que acontecia no Velho Testamento era uma sombra do que seria revelado no futuro. É como uma criança enxerga quando você começa a ensinar as primeiras coisas para ela. Ela passa a ter acesso às primeiras informações na vida. Ela vê as coisas como uma sombra, ela não tem a revelação, a ideia, a noção do significado das coisas. Por isso que uma criança deve ser ensinada a obedecer, independente de entender, porque ela tem dificuldade de entender tudo. Paulo vai dizer que esse tempo da lei era como a infância do povo de Deus. Tudo se via por sombra. A lei era para entender algo que viria na frente. O apóstolo Paulo vai falar de alguns atos que aconteceram no Velho Testamento, que representavam o que viria no Novo Testamento. O batismo na nuvem, beber da rocha. Aquilo, por exemplo, significava que futuramente estaríamos bebendo do grande rochedo chamado Jesus. E assim, Paulo vai dizer, olha, não dava para entender tudo antes, mas agora dá para entender, porque agora chegamos à maturidade. Então vamos lá. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações
o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ó, o apóstolo Paulo aqui, novamente trazendo a figura do Espírito, dizendo que, porque agora nós somos filhos e não mais criaturas, porque a condição do ser humano antes de Jesus é a condição de uma criatura de Deus. Mas agora, depois de termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser o quê? Filhos. Filhos. Essa palavra também o apóstolo João fala no primeiro capítulo do seu evangelho. Ele vai dizer que Jesus veio para os que era seu, mas os seus não receberam. E aí se refere aos gentios, se refere aos brasileiros, se refere a todos que não são judeus naturalmente. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saindo da condição de criatura para filhos. Aí o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos agora filhos de Deus. Aqui Paulo está dizendo em Gálatas 4, e porque sois filhos, agora somos filhos. Quem recebe Jesus passa a ser filho de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, ok? Que clama Abba Pai. Quando nós falamos que o Espírito Santo e Cristo são o mesmo, é porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Por isso que Jesus falou assim, ó, eu voltarei e estarei convosco todos os dias. Porque o Espírito dele veio para habitar não somente entre nós, mas sobretudo dentro de nós. E esse Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, nos leva a nos relacionar com o Pai, nos leva a nos relacionar com Deus, chamando-o de Pai. Antes disso, Jesus já ensina a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Antes disso, Jesus já ensina, quando você for orar, fecha a tua porta, entra no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Essa palavra era um absurdo para os judeus. Os judeus não tinham a ousadia de chamar Deus de Pai. Inclusive, uma das grandes resistências dos judeus em relação a Jesus é porque Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então eles falaram assim, ó, blasfêmia, esse homem tem demônio, porque ele diz que é filho de Deus e se faz igual a Deus. Então, os judeus não se achavam dignos de se considerarem filhos de Deus, porque na verdade só existe uma maneira de você se sentir filho de Deus, de verdade, é recebendo o Espírito Santo, recebendo o Espírito do seu Filho. O Espírito de Cristo dentro de nós nos leva a relacionar-nos com Deus como nosso Pai. E eu sei que tem muita gente que diz assim, eu não sou crente não, mas Deus é o Pai de todos nós. Mas não é apenas uma expressão, Deus é meu Pai. É um relacionamento. Porque a maioria dessas pessoas que não são convertidas a Cristo e que mesmo assim afirmam que Deus é seu Pai, essas pessoas no dia a dia, no relacionamento religioso, na sua vida prática religiosa, eles não se relacionam com Deus como Pai. Se relacionasse com Deus como Pai, não precisavam ir para santos, imagens de esculturas, objetos de fé. Então eles dizem, Deus é meu Pai, mas na hora de fazer uma oração, eles oram a Maria, a São Expedito, a Santo Antônio. Então essa prática diz que não são filhos de Deus.
Porque ser filho de Deus é ter o espírito do seu filho, de Jesus. E quando você tem o espírito de Cristo, você é convencido do pecado, justiça e juízo. Jamais você vai conseguir se dirigir a uma imagem de escultura. Jamais você vai conseguir se dirigir a uma outra entidade fora de Cristo. Você, quando tem o Espírito Santo, quando você nasce de novo, você, com o Espírito de Cristo dentro de você, você vai ter o mesmo repúdio que ele tem com a idolatria. A repulsa. A Bíblia diz que Jesus recebeu o óleo de alegria. Por quê? Porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Um dos termômetros, um dos sinais que você tem dentro de você, que diz que de fato você nasceu de novo, você é filho, você tem o Espírito de Cristo, é quando você odeia a iniquidade, é quando você olha para aquilo que aborrece Deus e você não consegue conviver com aquilo confortavelmente. Quando a gente fala que você deve entregar a vida para Jesus e isso não significa mudar de religião, a gente fala isso porque a gente sabe que se você se entregar a Cristo de verdade, você não vai conseguir viver em um ambiente religioso errado. É impossível, querido ouvinte, é impossível. Você que tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, conseguir permanecer num ambiente onde Cristo não é o centro, onde as pessoas se dirigem às imagens de esculturas como se as imagens fossem mediadores. Você não vai aguentar conviver num ambiente onde as pessoas elas se curvam diante das imagens de esculturas. Não tem nem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque o Espírito de Cristo dentro de você reprova essa atitude. Porque quando você recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, você passa a ter a mente e o coração de Cristo, entender a palavra. Qual é o primeiro grande mandamento? Não farás para ti imagens de escultura, nem do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te encurvarás às imagens de esculturas, porque Deus não aceita isso. O rei Davi, por entender essa palavra, no Salmo 115, ele vai dizer que os ídolos, as imagens de esculturas, têm boca, mas não falam. Não falam. Tem olho, mas não veem. Ouvidos, mas não apalpam. Boca tem, mas não fala. Mãos tem, mas não apalpam. Ouvido, mas não ouve. Eu falei ouvido, mas não apalpa, né? Tem ouvido, mas não ouve. Pés, mas não caminham. Aí, de repente, você diz assim: não, pastor, mas a gente sabe que essa imagem, ela de fato, ela não faz nada, porque ela é objeto de homem. Mas a pessoa que essa imagem representa faz. E se eu te disser que essa imagem não representa a pessoas específicas, e se eu te disser e te mostrar na Bíblia que o que tem por trás da imagem é um demônio, você não fica chateado comigo não, se eu mostrar? Hein? Deixa eu te mostrar aqui, ó, Oséias. É um dos profetas menores. É um livro antes de Joel e depois de Daniel, no Velho Testamento. Oséias 4:12. Oséias 4:12. A palavra diz assim, ó:
o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Por que madeira? Porque naquele tempo as imagens e esculturas eram feitas de madeira. As imagens feitas de pedra eram as mais chiques, mais caras. As imagens que as pessoas faziam e colocavam os postes ídolos, colocavam nos lugares específicos estratégicos, geralmente era de madeira, porque era mais fácil de curtir, era mais fácil de fazer, de projetar. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus. Pense no trovão que deu agora. Eita, trovão bonito. Presta atenção. Pastor, não estou conseguindo enxergar na Bíblia aí, mas você pode ir lá para a sua Bíblia. Estou mostrando aqui, mas só mostrando a Bíblia, mas não dá para ler o versículo. É Oséias 4:12. Oséias 4:12. Vou ler de novo compassadamente o versículo. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Quer dizer, há uma resposta. Há uma resposta. Porque tem gente que diz assim, não, mas eu recebi uma graça. Eu também recebi, eu fazia promessas antigamente, acendia vela e eu recebi as graças. Agora, é Deus que dá essa graça? É Deus, que deu essa graça? Lourdes está dizendo aqui, sou Maria, 5091. Deus foi certo, fiz o exame do dente e recebi a resposta de Deus através de sua oração. Amém. Vitória. Glória a Deus. Que vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui. Vamos. Deixa eu ler compassadamente para você, meu querido ouvinte, porque eu entendo que é pelo conhecimento da palavra que a gente é liberto. Então, se você está me ouvindo, me assistindo e é devoto de alguma imagem, escultura, de algum santo, me escute com atenção. Aqui não há nenhum propósito de desrespeitar você, não há nenhum propósito de depreciar a sua fé. Pelo contrário, estou aqui para ajudar na sua fé, somar com a sua fé para a gente crescer junto, crescer na palavra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Oséias 4:12 diz: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Vara na Bíblia representa autoridade, eficácia. Lembra do cajado de Moisés? Então, a sua vara lhe responde. O Espírito tem autoridade, a autoridade daquele Espírito, daquela imagem. Porque o espírito de luxúria os engana. Espírito de quê? De luxúria. Em outra tradução fala espírito de prostituição. Agora eu pergunto, esse espírito de luxúria é um bom espírito? É um espírito de luxúria, de prostituição. É um anjo de Deus? É uma pessoa boa? Não, é um demônio. É um demônio. Se você pesquisar, existem as entidades, os espíritos que as pessoas recebem nos terreiros, na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nos centros de ocultismo. Esse espírito de luxúria é um dos espíritos que desce lá. Sabe qual é o nome dele? Aqui no Brasil, que o pessoal dá o nome desse espírito de luxúria que desce na vida das pessoas? Pombagira, que é responsável para levar as pessoas a adulterar, a viciar em fetiches e a se viciarem e até mudar a natureza, fazer com que tenha desvio de natureza. Porque uma pessoa que nasce homem, uma pessoa que nasce mulher, deve seguir o curso natural que Deus criou. Mas esse espírito de prostituição, de luxúria, chamado pombagira, leva as pessoas a sentirem desejos pelo sexo igual. Então, o espírito de demônio,
É o espírito de pombagira. E está dizendo que esse espírito flui a partir da imagem de escultura. Daí você vai perceber que nos lugares mais idólatras do mundo, nos lugares onde mais as pessoas adoram imagem de escultura, são os lugares mais propensos para a homossexualidade, pedofilia e vícios sexuais, né? Adultério, enfim, bestialidade. Então, o que acontece? O Piauí é uma das regiões mais idólatras do mundo, perdendo só para o Vaticano. Como consequência disso, é um dos lugares onde tem mais homossexualidade, mais pedofilia, ok? Abusos infantis. Por quê? Porque onde tem muita idolatria, vai ter o que esse espírito de luxúria vai produzir na vida das pessoas. Entendeu? O Brasil é um dos países ainda debaixo de forte idolatria. E é um dos países que mais se exporta carnalidade, luxúria. O carnaval forte é o do Brasil. Sai pessoas do mundo inteiro para vir curtir o carnaval aqui. Eles vêm com uma única intenção: desfrutar, né? Pelo menos a maioria, desfrutar do que o Brasil pode proporcionar carnalmente. Nesse tempo, até os governos anteriores estavam incentivando, criando uma política de incentivo para ensinar as prostitutas a falar inglês para atender bem os gringos. Por quê? Porque eles não vêm para outra coisa senão para desfrutar, para celebrar a carnalidade, né? A prostituição, o adultério, a homossexualidade, a pedofilia. Então, porque é um país que ainda é forte na idolatria, é forte também a luxúria, é forte também a homossexualidade, é forte também, não é, o aborto, tudo que é proveniente dessa raiz. E eu sei que o que eu estou falando é resistido por muita gente, mas eu preciso falar porque eu sou voz do Senhor, que eu sou oráculo de Deus. Quer dizer, eu não sou oráculo de Deus, mas eu estou aqui para liberar os oráculos do Senhor, a fala de Deus, a palavra de Deus, e alertar. Por quê? Porque quem tem o Espírito de Cristo vai entender no coração que a idolatria é pecado. E a idolatria não é pecado só porque você está adorando uma outra coisa que não é Deus. É pecado porque o que está por trás da idolatria vai começar a dar comando na sua vida. Vou ler novamente. O meu povo consulta a sua madeira. Estou em Oséias 4:12. O meu povo consulta a sua madeira, não é? E a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então, quando uma pessoa começa a viver iludida com o espírito de luxúria, ela passa a ser rebelde contra Deus. Ela não está nem aí, ela começa a excomungar. Aí eu pergunto, quais são as pessoas mais espalhafatosas que têm a coragem de abrir a boca para blasfemar de Deus, blasfemar dos princípios da palavra de Deus? São aqueles que estão debaixo desse espírito de luxúria, de prostituição, de pombagira. As pessoas que querem viver na depravação, no desvio de natureza. Por isso que elas são capazes de fazerem protestos e movimentos explícitos no meio da rua com cena de sexo. Elas pegam uma pessoa travesti e colocam na cruz dizendo que Jesus é travesti. Olha a coragem desse povo de blasfemar da fé. Por quê? Porque elas estão induzidas por um espírito de luxúria, um espírito de pombagira. Entendeu? Agora, na hora que elas são pressionadas através de um câncer, através de uma situação onde elas fogem do controle, elas precisam de Deus, elas vão dizer: eu também sou filho de Deus. Dizer sou filho de Deus é uma coisa. Ser filho de Deus, ter o Espírito Santo dentro de você para te conduzir à verdade é outra coisa. Então,
se você tem o Espírito de Deus, você jamais vai conseguir fazer aquilo que Deus disse que não deve fazer. E aí eu estou usando o exemplo da idolatria, porque como é o primeiro grande mandamento, é também, na verdade, o caminho pelo que se desencadeia tantos outros males. Quando uma pessoa se sujeita a uma imagem de escultura, recebe a influência que vem daquela imagem, ela vai começar a viver um caminho, um abismo chamando outro abismo. Um caminho de degradação moral e espiritual. Ela vai cada vez mais, né? Cada vez mais se inclinar para aquilo que é distante da vontade de Deus. Então, vamos ouvir a palavra. Vamos deixar que a palavra ministre ao nosso coração. E que essa palavra gere a verdadeira libertação na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, né, voltando aqui para Gálatas capítulo 4, Paulo está dizendo, porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, né? Pelo qual clamamos Abba Pai. Então, uma outra coisa que eu quero falar em relação a isso é a diferença que há em uma pessoa que antes era apenas religiosa, uma pessoa que antes era apenas uma criatura e agora ela se converte, nasce de novo, recebe o Espírito de Cristo, do Filho de Deus. Daí as coisas começam a mudar na sua vida, sua linguagem muda. Ela que antes não sabia nem orar, agora desenvolve um relacionamento de amor com Deus, como um filho que chega para o pai e começa a dialogar com o pai. As pessoas estranham, e é para estranhar mesmo, porque outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É promessa da palavra. É promessa da palavra. O que sugere no Novo Testamento é que quando eu tenho um encontro com o Evangelho, que é o poder de Deus, esse Evangelho vai me transformar. E a gente usa a figura, né, o velho ditado, expressão, da água para o vinho. Então as pessoas se admiram, elas ficam espantadas quando elas veem que pessoas que viviam xingando, reclamando, murmurando, falando palavrões, 2, 3 meses depois que essa pessoa nasceu de novo, está na igreja aprendendo a palavra, a linguagem dela muda, as pessoas ficam espantadas. Além de perceber que ela ganhou um entendimento, uma sabedoria para falar que ela não tinha antes, se percebe que mudou a linguagem dela. Mudou, ela não xinga mais, não vive mais praguejando, falando palavrões. Ela que vivia falando palavrões, agora ela adquiriu uma outra linguagem. E essa outra linguagem aponta para a boa notícia, a boa nova. Essa outra linguagem é diferente, porque ela vem do coração. Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que acontece com o novo convertido, com uma pessoa que nasce de novo? Ela enche o coração da palavra. Naturalmente, a boca dela vai agora liberar o que ela aprende na palavra. E sabe uma das coisas que a palavra ensina? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que promover edificação para quem ouve. A vossa palavra seja temperada com sal. Não é? A palavra vai ensinar
que devemos ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, temperança, domínio próprio. É claro que uma pessoa que está carregada desse fruto, dessas virtudes maravilhosas, ela vai externar isso com palavras. As pessoas espantam. O que aconteceu com fulano? Fulano vivia só iracunda. Tudo ela praguejava, tudo ela jogava praga nos outros, tudo ela xingava, murmurava. De 10 palavras, 8 eram palavrões. Agora mudou. Fala diferente, mais educado, mais respeitoso, mais respeitosa. É assim. Por quê? Porque nós não mudamos de religião. Nós não mudamos de um ambiente religioso. Nós não saímos do catolicismo para a igreja evangélica. Essa mudança geográfica só sinalizou uma realidade por dentro. Não é a mudança de uma igreja para outra que vai fazer isso na sua vida. É a transformação, é o novo nascimento, é receber o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo me fará falar como Cristo, pensar como Cristo, desejar como Cristo, agir como Cristo. E é claro que uma vez nascendo de novo de verdade, naturalmente eu sairei do ambiente que não é um ambiente que honra a Deus. Porque a Bíblia própria diz: saí do meio deles, povo meu. Não viva como eles vivem. A própria Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entendeu? Embora tenha ambientes religiosos que não escarnecem de Deus, mas é um caminho de pecadores, porque praticar idolatria é pecado. E é seguir conselho de ímpios. Por quê? Porque se você se mantém num ambiente onde as pessoas não são nascidas de novo, elas são ímpias. Então, por isso que eu tenho certas resistências, certas dificuldades de crer que pessoas que dizem que se converteram, que receberam o Espírito Santo, estão até falando em línguas, permanecem lá no ambiente da idolatria. Eu tenho dificuldade de acreditar que Espírito de Cristo é esse, que Espírito Santo é esse que não convenceu essas pessoas desses pecados. Ah não, pastor, mas elas são convertidas, elas estão lá, tem as imagens, mas elas não adoram. Eu vi pessoas ministrando, carismáticas, falando em línguas e tudo, e no final dizer assim: agora vamos cantar para a esposa do Espírito Santo, que é Maria. Gente, eu não consegui. Não dá, é uma blasfêmia. Maria não é esposa do Espírito Santo. Maria está morta, esperando o dia em que ela vai ressuscitar no arrebatamento. Ela não está viva. Ela não recebe louvor de ninguém, porque ela não pode receber. Porque quem morre não tem mais parte em nada do que acontece debaixo do sol ou da lua. Gente, vamos nos converter. Vamos abrir mão dessa idolatria e vamos viver para Cristo de verdade. De verdade. Deixa o Espírito Santo tirar o véu dos seus olhos e venha viver a realidade do Evangelho. Porque não adianta nada viver num ambiente religioso e você se converter só em parte. O cara diz: não, eu bebi, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais, menti, não minto mais, eu traí, não traio mais, estou me convertendo. Mas continua sendo devoto de santo A, santo B, santo C. Isso é pecado. O Espírito de Cristo vai nos levar a honrar a Cristo, unicamente a Cristo. A própria Maria chegou para os serviçais, dizendo no capítulo 1 de João, onde tem o primeiro milagre da água transformada em vinho. A própria Maria chega para os serviçais e diz para eles: fazei tudo que ele vos disser. É no capítulo 2 de João. A própria Maria, quando Maria disse para Jesus: olha, acabou o vinho, como quem queria dizer, você não vai fazer alguma coisa, não vai fazer um milagre aí? Sabe qual é a resposta que Jesus dá para ela? Até parece que ele foi mal educado, mas não foi.
Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Não chegou ainda a minha hora. Não é a hora de eu me manifestar. E Jesus já fala isso justamente sabendo que lá no futuro as pessoas iam ter a tendência de adorar Maria em vez de Jesus. Ele já deixa claro: não é você que manda aqui, você, né? E aí a gente precisa, claro, honrar Maria, porque ela foi a escolhida para o nascimento de Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, Maria coabitou com José e teve outros filhos. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Tiago, que escreveu o livro de Tiago, e Judas, que escreveu o livro de Judas, eram irmãos de Jesus. Não se iluda. Leia a Bíblia, estude a palavra. Então, quando Maria ouviu Jesus falar, sabe o que ela disse? Ela se dirigiu aos serviçais e disse: fazei tudo que ele vos mandar. Essa deveria ser a palavra que as pessoas que acreditam em Maria, essa deveria ser a palavra que eles deveriam falar e acreditar. Maria, enquanto vida, ela ensinou a gente a crer em Jesus, seguir Jesus. E para você que não sabe, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, Maria passou a seguir Jesus com os discípulos. Se você der uma olhada no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos ficaram orando durante 10 dias, perseverando unanimemente em oração, buscando ao Senhor. E com eles estavam Maria, mãe de Jesus, orando. Estava lá no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, seguiu Jesus, foi pastoreada pelo apóstolo João e morreu. E morreu crendo na mesma promessa, porque na oração ela diz assim: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisa de um Salvador também. E esperando o dia do arrebatamento, quando ela voltará juntamente com todos os outros crentes da época, com o corpo glorificado. E então vai subir no arrebatamento como todos os crentes. Esse ensinamento errado que a igreja romana trouxe para nós, dizendo que Maria é mediadora, tem sido responsável por milhares de pessoas morrer no engano e perder a salvação, justamente porque a fé que deveria ter sido depositada no filho, depositada foi na mãe. Detalhe: o filho está vivo, ressurreto, reinando na terra pelo Espírito Santo, e a mãe está morta, esperando o dia do arrebatamento. Você consegue enxergar essa verdade? Se não consegue, paciência, porque só o Espírito Santo pode te fazer entender. Eu também não enxergava, né? Mas o fato é que quando recebemos o Espírito do Filho de Deus, nós passamos a ter uma linguagem diferente, nós passamos a ter um estilo de vida diferente. Aí você nota a diferença. Quando eu me converti, houve, né, gente da minha família dizendo: por que vocês antes de se converter é normal? Aí agora se converteram, agora é Jesus pra cá, Jesus pra lá, tudo é Jesus, Jesus, Jesus. Claro, a linguagem muda. A gente se enche de Jesus, a boca fala do que o coração está cheio, daí a gente não tem outro assunto mais gostoso para se falar, a não ser o assunto de Jesus. Antes, a gente tinha até vergonha de falar de Deus, até vergonha de falar de Jesus. Agora estamos apaixonados por Jesus. A gente quer falar dele de manhã, de tarde, de noite, no ambiente onde as pessoas gostam ou não. Não dá para segurar, tá aqui dentro o Espírito de Cristo como um vulcão entrando em erupção, nos fazendo falar. Fale, igual Jesus fala para o apóstolo Paulo em uma das cidades que ele estava lá pregando. Diz: Paulo, fale, fale, não te cales, porque eu tenho muitas pessoas para salvar nessa cidade e ninguém ousará colocar a mão em ti. Então nós vivemos com esse vulcão dentro de nós para falar de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele nos dá o que a lei não nos deu. Ele nos dá o que as boas obras jamais podem nos dar. Ele nos dá salvação. Basta a gente ter fé nele. A fé nele não é acreditar que Ele existe. A fé nele é seguir Ele, fazer dele o único e suficiente Salvador. Aleluia! Aleluia! Aleluia por isso.
Bom, dá uma respiradinha aqui, tomar uma aguinha. Intervalozinho de 2 minutos e meio. E a gente volta aqui, né, para continuar falando dessa palavra maravilhosa. Aleluia. Programa Tarde Abençoada. Estamos levando a palavra do Evangelho por meio de 4 emissoras de rádios. São centenas e milhares de pessoas sendo alcançadas pelas boas novas do Reino de Deus. Seja você também um instrumento de Deus na tarefa de semear a boa semente da palavra de Deus nos milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 869-8843-9949 e saiba como fazer para ser um patrocinador dessa grande obra de Deus. Muito bem, estamos de volta aqui com você, aleluia. A pastora Raidava entrou aí no Instagram, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos continuar com a palavra. A palavra hoje está... Entendi que o negócio é... Aí tem gente que diz assim, pastor, aí me encontra depois, né? Aí diz, pastor, foi bom, o programa foi bom, né? Foi bom. Aí eles dizem que foi bom quando o negócio é aperto desse jeito, assim, quando a gente fala algumas verdades. Só que esse foi bom para alguns, eu não sei se é muito bom para mim não, porque sou eu que dou a cara a bater a qualquer momento, meu amigo. Só Deus para me guardar. Porque eu sei que falar esse tipo de palavra é mexer com principados e potestades. Então que Deus nos guarde. Ore por nós, gente. Ore por nós em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. O Gilmar tá falando aí, estamos aqui na Infolink, apertando Rebeca por um lanche. Pois se Rebeca estiver ouvindo aí, minha filha, escute. Escute o que teu pai vai te dizer, minha filha. Escute o que teu pai vai te dizer. Não dê ouvido a esse povo filão, não. É só para filar. Então quero aproveitar da tua bondade, bondadezinha meiga, né? A palavra, o nome Rebeca quer dizer ovelha. Então eles querem aproveitar da tua nobreza, aproveitar da tua bondade para filar. Manda esses caburé e comprar lanche para eles que tem que te dar lanche aí, viu? Não fica escutando esses caburé não, que são filões aí, viu? Ó. Karine Pereira aí, dizendo amém, pastor. Maria dos Anjos, boa tarde, pastor. Que o eterno Pai de Jesus Cristo, nosso, possa te abençoar sempre, amém. Lani Thaís, amém, pastor. Iniciamos o estudo bíblico com uma criança. As tardes estão sendo mais que abençoadas com a presença desse programa. Olha que coisa coisa boa, né? Tá usando o programa para fazer esse estudo bíblico? Amém. Maria Chave pedindo oração aqui contra a depressão. Pai, em nome de Jesus, abençoa tua filha. Remova, Senhor, todo esse sentimento depressivo na vida da Maria. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que esse mal se vá, se desapareça. Em o nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A Renata Del Monte perguntando qual é o nome desse louvor. Acho que é Reconstrução, né? Reconstrução, de Gerson Rufino. É louvor para mais de mês, não é? Para mais de ano. Eita glória. É bonito mesmo, é bonito. Maria Miranda aí dando a paz do Senhor. Vamos lá. Vamos avançando que ainda tem alguns minutos ainda para a gente continuar na leitura aqui. Glória a Deus. Em relação ao que eu tenho falado, o povo aqui confirmando. Márcio Nuno dizendo que verdade, pastor, as pessoas perguntam por que eu mudei, porque eu, né, falo só de Cristo.
Pois é, o mundo não entende isso e nunca vai entender, porque é espiritual. A vida no reino de Deus é espiritual. Vocês aí dando glória a Deus e a irmã Célia falando, confirmando as verdades, né? Verdade, doe que doer. Deus nos guarda. Vamos continuar então? Bom, estamos em Gálatas, capítulo 4. Lemos o versículo 6, que foi o último versículo. E além dessa linguagem que é mudada diante da sociedade, essa linguagem que nós temos, que nós recebemos, ela também é uma linguagem que é mudada em relação a Deus. A gente que antes não sabia nem orar, por isso que as pessoas rezam. É mais fácil liberar uma reza decorada que os pais ensinaram na infância do que abrir o coração para Deus, né? Então antes a gente... Por que tem pessoas que passam horas e horas fazendo terço? Ali não é difícil aquilo ali. Porque aquilo é automático. Às vezes, uma oração de 5 minutos traz para você mais demanda, mais peso do que se passar 2 horas rezando texto, porque aquilo não é automático. Quando você vai orar, você vai tirar palavras do coração, você se conecta entre tua situação e a capacidade de crer que Deus está te escutando. Então você trabalha nisso aí. A fé tem que trabalhar, né? Então quando a gente que antes apenas liberava palavras decoradas numa oração para Deus, agora a gente é diferente. E todo cristão cheio do Espírito Santo é impulsionado a chamar Deus de Pai. Então de repente você passa a ser um íntimo de Deus. Daqui a pouco você está, meu paizinho, ô paizinho querido, ô papai, paiinho, eita glória. É assim que acontece. A gente passa a ter intimidade na oração. Na oração, intimidade com Deus. Então vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Assim que já não és mais servo, ok? Mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que coisa boa, olha que coisa tremenda. Herdeiro de Deus por Cristo. Eu gosto de falar sobre isso porque muitos de nós, mesmo convertidos, por não ter uma clareza de visão ou ensinamento, a gente tem a tendência de ficar mendigando pedacinhos de pães que caem da mesa, quando na verdade a Bíblia está deixando claro aqui que passamos a ser filhos e herdeiros de Deus. Muitas coisas não vamos experimentar porque talvez não temos estrutura, né? E na vontade absoluta de Deus, na sua soberania, Ele sabe todas as coisas. Mas uma coisa é certa: o que você não desfrutar da parte de Deus aqui na terra, você vai desfrutar na Nova Jerusalém, porque é tudo seu. A herança que pertence ao Filho, que é Jesus, pertence a nós. Embora devo me comportar como um servo, na realidade eu agora sou filho. Filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por isso que Jesus, quando ele fala e libera uma palavra para as 7 igrejas da Ásia, ele vai falar, ó, se você vencer, se você não sair dessa condição de filho, se você não abandonar a fé, se você não se desviar, você vai comer do fruto da árvore da vida que está no meio da praça do jardim de Deus, do paraíso de Deus. Você vai comer do maná escondido. Você vai ter um novo nome. Vai ser coluna no templo do meu Deus. Você vai reinar comigo com cetro de ferro. Vai se assentar comigo no meu trono. Quer dizer, Jesus, ele deixa claro que tudo que pertence a ele no céu vai pertencer a nós como igreja.
Por isso que nós ensinamos sobre a fé. A fé não é apenas você mover coisas na terra, mas a fé também tem a ver com você permanecer firme, crendo, a despeito da falta de resposta de Deus para sua oração. Tipo assim, eu estou orando para Deus me curar, me libertar, me conceder uma dádiva, mas se Ele não me responder, a minha fé é suficiente para permanecer firme, crendo, entendendo que uma vez que eu sou filho e Deus é meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Porque tem gente que é assim, ó, se Deus não responder a oração que era aqui, então eu vou sair da igreja, agora eu, né? Não é assim que faz alguns? Ou não? Vou sair da igreja porque eu orei e Deus não me fez, porque parece que acontece com todo mundo, não acontece comigo, parece que Deus abençoou todo mundo, não me abençoou, parece que eu sou, né? Parece que eu fui destinado mesmo para... Eu não quero saber de Deus. Então, a fé que ensinaram para essa pessoa é uma fé equivocada. É uma fé equivocada. Porque a mesma fé que eu tenho para crer que Deus me responde e opera um milagre na minha vida, é a mesma fé que deve trabalhar dentro de mim uma firmeza para permanecer adorando ao Senhor, independente da resposta. É por isso que aquela música é tão importante. Qual é a música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aí, ó. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então, a minha fé, ela deve ser no nível, ela deve trabalhar no nível em que a minha adoração a Deus, a minha dedicação a Deus, não é para Ele fazer, mas é porque Ele já fez e pelo que Ele é. Ele já provou que me ama. Ele já provou na prática, ainda que nem precisava Ele fazer isso, mas na prática Ele provou que merece minha dedicação, que merece a minha devoção, que merece a minha adoração, porque Ele me amou, mandou seu Filho para me resgatar, mandou seu Filho para morrer por mim, para recuperar minha condição de alguém que possa comungar com Ele. Ainda me deu uma herança. Sabe? Um filho cujo pai tem um patrimônio de milhões e bilhões, quatrilhões. E o filho que é herdeiro de toda essa herança fica brigando por um celular. Fica brigando e de biquinho porque o pai de repente não deu o celular de última geração que ele pediu. E ele fica de biquinho, de mal com o pai, querendo fazer besteira, querendo até se matar.
ir embora de casa porque o pai não lhe deu um celular, quando ele é herdeiro de toda a riqueza do pai. Então falta maturidade. Então o que eu peço hoje para Deus, o que eu necessito, eu coloco diante do Senhor. Se o Senhor fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu vou adorar pelo que ele é. Ainda tenho, além disso, motivos de sobra para adorar, porque ele me deu uma herança eterna que eu não mereço. Ai, meu Deus do céu, faz o povo entender. O céu inteiro, a eternidade inteira, a nova Jerusalém, tudo pertence a nós. Portanto, ser firme, um adorador, dedicado, fiel a Deus, é o mínimo da nossa parte. Não para ele fazer, mas porque ele já fez. Porque ele já fez. E é claro que Jesus fala que aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, não é abandonado pelo Senhor. O Senhor vai cuidar, porque o Senhor sabe da necessidade de cada um diariamente. Então, porque eu sou filho, eu sou herdeiro, há uma herança para você, crente. E você que não é crente, pula para esse barco para você herdar essa herança, herdar essa bênção, entendeu? Aruna está falando aqui, pastor, peço oração pela Raquel, está muito enferma. Meu Deus, abençoa a Raquel, cura ela, liberta, toca com teu toque de milagre, Senhor, em nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus. Amém, povo. Você que não é crente, não é convertido ainda, pula para esse barco. Só perde quem não se converte. Nós estamos vivendo tempos diferentes. Eu não aceito você chegar para mim e dizer assim, rapaz, como você é crente? Como é que você consegue ser crente? Não, eu não aceito isso não. Eu quem te pergunto para você, você não é crente? O que é que você está fazendo da vida que você ainda não é convertido? Você está perdendo tempo, está perdendo a salvação, está perdendo a oportunidade de herdar a herança do céu e está perdendo a oportunidade de ser a pessoa mais feliz dessa terra. Se relacionar com Deus, como um amigo de Deus. Então vamos lá, vamos continuar um pouco mais aqui. Versículo 8, estamos em Gálatas 4, versículo 8. Mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Olha aqui, ó, falei tanto de idolatria antes, olha que Paulo agora fala no meu lugar. Antes de conhecer a Deus, a gente conhecia aquilo que não era Deus. O quê? As imagens e esculturas. Ó, mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Claro que Paulo está falando aqui com os Gálatas, se referindo aos rudimentos judaicos, mas trazendo para os nossos dias hoje, considerando que a gente não é influenciado pelos rudimentos judaicos, mas eu posso aplicar essa palavra tranquilamente para você que se converteu hoje, nesse tempo, e depois de um tempo de convertido, tem voltado para as fábulas, voltado para, de repente, a idolatria, para superstições, ou para vidas antigas, erradas. Essa palavra é para você e para mim. Guardais dias e meses e tempos e anos. Essa coisa, eu vou guardar o sábado, eu vou guardar os dias, os meses, os anos. Essas coisas eram rudimentos judaicos. Algumas pessoas nos dias de hoje querem fazer a mesma coisa. Paulo disse, não faça isso não. Não volta para esses rudimentos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. É a mesma coisa. Por exemplo, se eu como pastor estou evangelizando uma comunidade, o povo aceita Jesus como Senhor e Salvador, e eu passo um tempo trabalhando com esse povo, o povo se converte, se batiza e tal, daí eu dou uma ausentada, tempos depois, quando eu voltar,
o povo voltou a colocar imagem de escultura dentro de casa, voltou a acender vela para os mortos, voltou a ter superstições. Qual é a sensação que eu vou ter como pastor? Que o meu trabalho foi em vão. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está sentindo aqui, ó. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Todo o meu esforço em ensinar vocês a palavra, parece que não adiantou de nada. Vocês voltaram a viver as mesmas coisas que antes. É isso que ele está dizendo. Aí eu estou falando sobre isso, assim, dá uma vontade de pegar um trabalho novo, uma comunidade onde não tem crente, para começar do zero a evangelizar. Porque a nossa vida no começo da fé foi sendo treinados em pro interior. Eu ia de bicicleta, passava 2-3 dias com o pessoal do interior pregando e evangelizando. Que tempo maravilhoso, que tempo tremendo. Mas nesse tempo também, muitas experiências a gente tinha. Experiências positivas e experiências negativas, né? Teve um lugar que a nossa igreja, a igreja que eu congregava, o pastor fazia um trabalho muito lindo lá. Aí ele foi e fez um culto. Esse culto estava lotado de pessoas. Quando ele fez o apelo, veio todo mundo aceitar Jesus. O pastor voltou animado para foi 60 pessoas de uma vez só, entregando a vida para Jesus. O pastor disse: foi um avivamento. 15 dias depois, quando ele voltou, não estava ninguém firme, não tinha mais um crente. O povo voltou tudo para as práticas antigas, né? Então essas coisas, elas meio que desanimam. Lugares que eu vi que a gente passou anos e anos trabalhando, evangelizando, e as pessoas gostavam dos cultos, mas elas não mudavam a vida delas. Então a sensação do trabalho ser em vão é muito grande. Uma vez, evangelizando um bairro simples, estava evangelizando um povo, né? E fazia cultos animados, e as pessoas elas eram tocadas pela palavra que nós pregávamos, pelas orações. E em uma dessas vezes, uma senhora lá de 70 anos, ela se animou tanto que ela dizia: agora eu vou ser crente, eu vou entregar minha vida para Deus, eu vou deixar todo meu passado, a idolatria. E ela estava com um cachimbo na mão, né? Cachimbo aceso que ela fumava. E eu disse: e esse cachimbo aí? Ela disse: eu vou jogar no mato. Então joga. Aí ela pegou esse cachimbo e jogou longe, lá no meio da mata. E foi aquela laúza, todo mundo aplaudiu, e eu fiquei animado e fui para casa, né, contando a vitória. No outro dia eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi aquela senhora com cachimbo na mão. Eu disse: minha senhora, minha irmã, e aí, como é que foi? O que aconteceu? Ele disse: meu filho, quando foi 3 da manhã, eu não aguentei a vontade de fumar o meu cachimbinho. E aí eu peguei uma vela e fui atrás do cachimbo, passei horas procurando. Quando eu achei meu cachimbo, eu fiquei tão feliz, não aguentei não, meu filho. Eu peguei meu cachimbinho de volta e voltou a fumar o cachimbo, né? Então a gente sabe que tem coisa que é um milagre de Deus e tem coisa que deve ser um capricho. Ou a pessoa larga de uma vez ou larga gradativa. Mas precisa haver um entendimento e uma força de vontade para mudar. Entendeu? Quando eu entendi o evangelho, eu sei que foi gradativo, porque para eu tomar minha decisão, há meses o Senhor estava falando comigo, eu estava ouvindo a palavra. Mas quando eu decidi, vou entregar minha vida a Jesus, cheguei pro dono da banda e falei: procura um guitarrista, uma cantora, porque nós vamos nos converter. E a gente teve que sair, mudar mesmo, mudar o ambiente, mudar o estilo de vida, para conseguir vencer a tentação. Nós tentamos continuar na igreja católica, mas quando terminava a missa, o povo chamava a gente para ir beber, dar oferecido, dizia assim: ó, hoje é o que pago todas. Nem sempre eu estava forte ali no começo da minha fé para vencer essas tentações, né? E aí, além disso, quando eu via as pessoas se benzendo, né, e se curvando dentro das imagens, me fazia mal, porque eu já estava conhecendo a palavra de Deus. Então, não consegui ficar no ambiente. Então eu fui para a igreja evangélica, não teve como servir a Deus num ambiente onde o povo não estava com o mesmo propósito. Então, se você quer experimentar uma mudança na sua vida, você precisa se esforçar. Paulo está dizendo aqui para o povo da Galácia: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco.
Eu prego, eu ensino, mas vocês estão voltando a praticar as mesmas coisas de antigamente. Não pode, não deve, isso não é saudável. Isso vai tirar vocês da graça. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes, e nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Quer dizer, Paulo está dizendo assim, ó, eu cheguei com limitações, não cheguei bem dentro de vocês, mas eu preguei o evangelho, vocês me receberam como o próprio Cristo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou o testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e nos daríeis. Ou seja, o meu testemunho a respeito de vocês no começo é que vocês me honravam tanto, me consideravam tanto, se possível arrancavam os próprios olhos para me dar, para me suprir. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo-vos a verdade? Essa é uma palavra que o apóstolo Paulo usou aqui, justamente para fazer os irmãos entender que o que ele estava falando era para o bem deles. E eu quero aqui também fortalecer para quem de repente me escuta e acha que eu sou arrogante, acha que eu sou pretensioso, acha que eu não deveria falar certas coisas. Eu quero usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo-vos a verdade? Eu seria seu inimigo se eu estivesse aqui saltando certas verdades da Bíblia e falando para você somente aquilo que lhe apraz, que lhe dá prazer, e não falando a verdade. Então eu sou o teu amigo quando eu, mesmo desconfortavelmente, mesmo sabendo do risco de perder amizades, eu falo a verdade para você. Eu lhe dou a oportunidade de enxergar o que de repente você não está enxergando. Eu estou sendo seu amigo. Eu estaria sendo seu inimigo se, mesmo sabendo que muita gente está no pecado, eu não falasse, não esclarecesse, não alertasse a respeito disso. Eu estaria dizendo o quê? Não amo você, para mim, se você morrer for para o inferno, tudo bem. Como eu estou alertando você a respeito da verdade, estou de alguma maneira mostrando para você que me preocupo com o teu futuro. Por isso que corro o risco de ser taxado, rotulado como alguém até sem ética, para lhe dar a oportunidade de conhecer essa verdade. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo-vos a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem incluir-vos para que vos tenhais zelo por eles, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou concluir esse texto aqui. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Bom, daqui a pouco você vai começar a ter acesso, na continuidade dos textos, que Paulo vai chegar ao ponto de dizer assim, ó: se vocês que creram em Cristo estão voltando para os rudimentos judaicos, caíram da graça. Em outras palavras, Paulo já disse aqui, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Eu preguei para vocês, Cristo foi formado em vocês, mas vocês perderam Cristo, vocês voltaram para crer e confiar no ensinamento judaico. Eu estou sofrendo de novo em oração, em dedicação, me expondo a esse desconforto de falar essas verdades, para que Cristo novamente seja formado em vocês, porque vocês perderam Cristo, né? Algumas pessoas pensam que perdem Cristo somente se desviarem da igreja, se sair e voltar para o mundo. Não. Às vezes as pessoas permanecem no ambiente religioso, mas já perderam Cristo. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 em diante de Apocalipse. A igreja de Laodiceia, ela perdeu Cristo. Jesus falou assim: eu estou do lado de fora. E a igreja,
ela permaneceu sendo igreja. Mas Cristo já não estava mais nela. Entendeu? Porque a igreja dizia assim, ó, rica estou enriquecido, não tenho falta de nada. Né? Lembrando que no século, se não me engano, no século XVIII, um papa falou para um dos seus bispos: nós não podemos mais dizer como Pedro, não temos prata nem ouro, porque a igreja está rica. Daí o bispo respondeu para o papa dizendo: mas também não podemos dizer a outra parte que diz: o que eu tenho, isso te dou, levanta-te e anda. A igreja enriqueceu, mas perdeu o essencial, perdeu o Cristo. O que eu tenho, eu te dou. Não tem Cristo. Entendeu? Então, não precisa você sair da igreja para perder Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, vocês voltaram para os rudimentos judaicos, estão se circuncidando, estão guardando dias, estão voltando para a lei, perderam o Cristo. Agora eu vou tentar salvar alguns, vou tentar formar novamente Cristo em vós. Estou sentindo dores de parto por isso. Okay? Então, Jesus deve ser o centro, deve continuar sendo o centro, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele deve ser o centro da nossa vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Graças a Deus que, apesar de tanto desconforto que tem nos ensinos de Gálatas, né, tantas exortações, a coisa mais preciosa que existe aqui é trazer Jesus para o centro da nossa vida. É o que eu estou sentindo aqui no nosso estudo. Gente, o programa está chegando ao final. Mais uma vez eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Dizer que amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 2 da tarde com o programa. E 6h30 da noite, 6h30 da tarde, com o culto online. Se prepare que vai ser bênção em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e até o próximo programa. Seja um patrocinador do programa Tarde Abençoada. Estamos levando a palavra do Evangelho por meio de 4 emissoras de rádios. São centenas e milhares de pessoas sendo alcançadas pelas boas novas do Reino de Deus. Seja você também um instrumento de Deus na tarefa de semear a boa semente da palavra de Deus nos milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 86988439949 e saiba como fazer para ser um patrocinador dessa grande obra de Deus.